E aí, família, firmeza total. Mais uma aula aí top, mano. Uma aula bem esperada. Eu tava esperando ela bastante. A gente vai dar pra discutir bastante coisas interessantes nessa aula. Inclusive fazer um paralelo aí bem forte, né, com a questão da desigualdade, né, social. Então a gente vai, a partir disso, de uma esfera menor agora, né, discutir as relações desse movimento de globalização, como a gente estava tratando na aula anterior, né, aquele fluxo de capital, aquele fluxo de informações, né, o fluxo de pessoas através das redes de transportes, né. Então, a partir desse momento, a gente vai começar agora a ver como isso impacta um pouco nas relações sociais dessas pessoas, né? E através do seu próprio modo de vida, né? Então vamos lá. Essa aula ainda de globalização, ela ainda tem mais dois temas importantes para a gente discutir, mas vamos iniciar esse primeiro. Firmeza total? Daquele jeito, mano. Então a gente tem uma questão interessante para a gente refletir durante essa aula. Essa questão é importante, tá? Então eu acho que o importante é que a gente chegue no final dessa aula e vocês voltem esse slide e vejam, né, essa questão que a gente está pontuando aqui, ela possa ser refletida de alguma forma, beleza? Então a questão aí que está posta é que a mundialização do turismo, né, temas que a gente vai abordar na aula, e da sociedade do consumo é a mesma coisa que democratização do turismo e consumo, né? Até que ponto a mundialização que é possibilitada através de tudo aquilo que a gente contou na aula anterior, né? De avanços tecnológicos, de rede de transporte, de internet, né? Meios de comunicação que mexe tanto no espaço como no tempo também, né? Tudo isso acaba expandindo todas as informações e acabam expandindo as mercadorias, certo? O quanto isso tem a ver com democratização do turismo e democratização de consumo, né? São coisas semelhantes? Será que são ou não? Então a aula seria para a gente dar um arcabouço aí de informações para vocês também pensarem nessa reflexão, beleza? Então vamos lá. Como eu já disse, né, já adiantei aí, a gente vai trabalhar o impacto do turismo, né, em questão mais bem pontual, de uma forma numérica em relação à quantidade de pessoas que se locomove, né, no turismo, e também a gente vai abordar a questão de movimentação de capital, né, o quanto isso gira de dinheiro, certo? Então serão umas coisas mais pontuais. A aula posteriormente vai se centralizar, né, uma coisa tem relação com a outra, então, mas a aula ela vai centralizar mais na mundialização da sociedade de consumo, né, e as relações que isso acaba também influenciando, né, assim, e o que isso posterior, posteriormente não, mas o que isso vai tem a ver com desigualdade social, né, porque a gente tem aí, né, como foi posto no slide anterior, a temática para ser refletida, a mundialização dessa sociedade de consumo, desse modo de consumo, desse tipo de vida, ele tem relação com uma democratização desse consumo, uma democratização de locomover, de mobilização. Então isso é importante para essa aula, importante, beleza? E a gente vai centralizar mais, né, gastar um pouco mais de tempo aí discutindo essa segunda temática. A primeira ela é fundamental para a gente saber como que se dá, né, da onde essas ideologias dominantes saem para ir para quais lugares, né, colonizar que tipo de lugares e também para onde esse fluxo de pessoa vem. Para isso, né, a gente precisa daquela temática básica que a gente já discutiu na aula anterior, nas duas aulas anteriores, que são as condições que possibilitam esse processo, né, de fluxo de turismo, de fluxo de pessoas. E nesse caso é o avanço tecnológico da indústria aeronáutica, né, quando você passa a ter agora aviões a jato, né, aviões que transportam uma quantidade de peso muito maior, né, mas não só, você também tem redes marítimas, né, você tem esses que não levam só produtos, né, mercadorias, né, aqueles navios containers, né, mas assim, na realidade,
Aqueles navios de luxo mesmo, né, cachorro? Tá ligado? Que os caras ficam postando fotinho no Face, papapá. Então, essa fita aí, mano. Essa é a fita, entendeu? Então, tem outras formas também de ter turismo, não só por avião, mas também por terra. E a gente vai discutir alguns critérios aí bem por cima, tá? Então, aqui a gente tem uma tabela feita por Moá. Então, ela é uma tabela adaptada, tá? Então, eu arredondei algumas coisas em casas bem pequenas, tá? Uma arredondação mesmo só para didática mesmo, para ficar mais tranquilo. Essa tabela, os dados eu peguei do site do Banco Mundial, né? Dos índices, indicadores, né, de desenvolvimento dos países. Então, o Banco Mundial ele tem um arcabouço aí de informações, né, que os países têm que disponibilizar para o banco, certo? Para fazer parte das suas políticas. E a partir disso, né, o Banco Mundial começa a fazer indicadores de desenvolvimento. O que a gente. Existe vários indicadores, né? O site está aqui, vocês podem pegar depois, se quiser entrar lá, vocês podem navegar tranquilamente e ver que existe vários tipos de indicadores de saúde, renda per capita, de gênero, em várias e várias coisas interessantíssimas. Mas aqui a gente vai destacar viagem e turismo, beleza? Então vamos falar uns critérios basicamente. A tabela ela se divide em duas partes, né? Os turistas internacionais e os gastos de turismo de entrada, certo? Os dados disponibilizados pelo Banco Mundial, ele abarca mais coisa, mas eu foquei nesse ponto, firmeza? Então, ele diz aqui, né, de 2012 a 2018, em milhões de pessoas, a entrada dessas pessoas nesses respectivos países onde eu estou passando o mouse, certo? Então, a entrada de pessoas em milhões, beleza? E a saída de pessoas. Entrada seria o que seria turista internacional? Qual é o critério? É aquela pessoa que viaja para o seu fora do seu país de origem, ou seja, o seu país que você nasceu, e essa pessoa viaja para outro país e essa pessoa fica por lá menos de 12 meses, certo? E ele não tem relação trabalhista, certo? De remuneração, ele não vai ganhar nada, nenhum salário, ele não está indo trampar, entendeu? Então, assim, são turistas que têm um foco, basicamente, de buscar lazer e consumir mercadorias naquele país que você está viajando, ou ver a arquitetura, entre outras coisas, vários motivos. Além disso, você tem conferências científicas, você tem algumas atividades acadêmicas também que você acaba fazendo, que acaba entrando nesse critério, e basicamente conta como cada entrada, uma viagem. Então, assim, se eu viajo 7 vezes, né, para os Estados Unidos, vai contar 7 vezes, entendeu? Então é assim, cada entrada no país, por avião, por barco ou por terra, certo? Né? Toda entrada que o país conta, né? Ele conta como uma entrada de um turista internacional quando ele atinge esses critérios. Quais? Não tem vínculo financeiro, né? Ele não vai trampar no país e ele fica menos de 12 meses nesse país. Então ele não cria residência lá. Firmeza? Então vamos lá, levantados os critérios, né? Então aqui a gente tem um número em milhões de pessoas que entraram, né, em 2012 e 2018 nesses respectivos países. A gente vai discutir alguns. E também a gente tem a saída dessas pessoas. Saída seria o que basicamente? Aquelas pessoas que saem do seu país de origem para ir fazer turismo no outro país, né? N país, não interessa, tá ligado? Então é o que você exporta de pessoas do seu país para fazer turismo lá em determinados países do mundo. Firmeza? Então aqui é as pessoas que entram no seu país e aqui são as pessoas que são do seu país que saem para ir fazer turismo. A gente vai discutir algumas coisas e aqui a gente vai ver como é bem forte, né, o modo de vida, né, das pessoas, né, aquela mundialização do consumo. Vocês vão ver como vai ficar evidente nos países que a gente vai discutir, por isso que é importante prestar atenção na discussão, não nos números, mas na discussão em geral. Beleza? Os números são só para abarcar, para dar mais conteúdo e solidez para a discussão, só, unicamente. Então aqui a gente também tem os gastos, né? Então
aqui é a entrada de dinheiro no país, certo? Então, todos os turistas que entram nos países e atendem esses critérios que a gente discutiu aqui, eles entram, eles gastam dinheiro de alguma forma, porque eles não geram dinheiro, né? Então, eles só gastam, só gastam, só gastam, né? Lembra nas nossas primeiras aulas que a gente discutiu a questão de dinheiro e capital, né? Então, eles não gastam, ou eles só gastam dinheiro. Então, acaba esse dinheiro ficando nesse país, beleza? Então, aqui a gente tem entrada em milhões de dólares e a saída em milhões de dólares, beleza? Então vamos discutir alguns países, por exemplo, tá? Então o principal aqui já vamos dar de cara, né? Os Estados Unidos da América. Então aqui seria importante a gente destacar o que, basicamente, né? Ele é o país que tem os maiores índices de todos esses que estão citados aqui. Ao todo, são 193 países, né? Eu citei só alguns, né? Mas assim, os Estados Unidos ele tem índices de tanto de entrada de turistas como saída de pessoas para ir fazer turismo nos outros países, muito maior do que qualquer outro país. Muito maior, certo? Então, o contato que as pessoas do mundo que vão nos Estados Unidos, né, que levam a sua cultura nos Estados Unidos, é muito grande. Então, nesse momento ali, o contato da cultura americana com o estilo de vida americano, o contato da vida americana, da cultura dele, né, ela começa a ter nesses turistas, esses turistas começam a ser influenciados, né, por essa cultura e essa visão norte-americana de ver o mundo, beleza? Isso daqui a gente consegue ver no momento que a gente vê que eles têm os maiores índices do que qualquer outro país. Vamos pegar países europeus, né, como a Alemanha, né, a Alemanha ela chega até perto, ela chega a ter, em 2018, ela chega a ter 38 milhões de pessoas, né, entrando em 2018, entrando no país, certo, para turismo, e isso acaba, e saída, né, exportar pessoas, os alemães saírem da Alemanha para visitar outros países, se chega a ter mais de 100 milhões de pessoas, né, pessoa pra cacete, mano, entendeu? Então aqui a gente vê o montante de pessoas que isso movimenta, né? Mas está muito longe dos Estados Unidos ainda, né? É uma questão aí numérica bem visível, né? Bem visível mesmo, tá? Então a gente tem aí o Brasil, né? Seria importante a gente destacar aqui. O Brasil, em 2018, a gente tinha aí uma entrada de 7 milhões de turistas, né? Isso daí acaba movimentando, já até passando aqui para o último lado da tabela, a arrecadação de dinheiro que entra, né? 7 milhões de pessoas entrando, isso gira em torno de 6 bilhões, né? De dólares, né? Então isso daqui a gente vê que é um número extremamente significante, né? Acompanha a seta, né? Insignificante comparado com a entrada de pessoas nos Estados Unidos e o que isso gerou, né, para a indústria de turismo dentro dos Estados Unidos. Né? O valor, né, chega a 200 bilhões, né, de dólares. É coisa pra cacete, meu irmão. Além disso, né, a gente vê como o Brasil, em comparação com os países europeus, né, como Alemanha, Austrália, até a Áustria, né, a Austrália não é europeu, né, cachorro, né, na Ásia, mas assim, na Oceania. Mas assim, a Alemanha, a Áustria, a Espanha, né, que tem alto número de fluxo de pessoas, né, tanto entrada bem menor na saída, mas gera bastante coisa, né, gera em 2018 chegou a gerar 81 bilhões de dólares, né, então é muita coisa. E o principal europeu, né, aí é importante aqui, a gente vai focar em dois países, né, contando com o Brasil, mas Estados Unidos, Brasil e França. A França aqui, ela tem, dos europeus, ela é que tem o maior índice, né, de pessoas que entram. Então a gente vê que tanto os Estados Unidos como a França, os países europeus, né, eles têm mais atrativos do que outros países para esses turistas, né? E atrativos pode ser de diversas formas, como a gente disse, né? O que leva as pessoas a viajar, como a gente disse já nos slides anteriores, são vários motivos, né? Científicos,
congresso, você vai consumir, você vai, literalmente, você sai daqui para gastar dinheiro lá, né? Consumir, é, entre outras coisas, né? Contato com a cultura, entre outras coisas. Então, o turismo em si, ele, se você, a gente consegue ver que ele está focado e ele fica centralizado, o maior fluxo de pessoas, ele se encontra nos países que exportam o seu modo de vida. E não só apenas exportam, né, o seu modo de vida, mas são os países que eles têm, que são pioneiros, foram pioneiros na industrialização, foram pioneiros no imperialismo, nas aulas que a gente discutiu anteriormente, né, e foram os países que começaram a impor, né, para os outros países, para os países que eles colonizaram, basicamente, né, impor o seu sistema financeiro, o seu sistema de mercado, né, o seu sistema de cultura, né, aí está a história, aí os professores de história para a gente estar discutindo mais e mais essas questões, né, então é importante que a gente tenha aí uma visão que esses países que a gente diz, né, que foram separados a partir da divisão internacional do trabalho, né, países entre desenvolvidos e países subdesenvolvidos, certo? Então, os países desenvolvidos é os países que atraem o maior fluxo de pessoas. A gente vê pelos Estados Unidos, né, a entrada de pessoas em 2018, né, a Alemanha, os Estados Unidos, 80 milhões de pessoas, a Alemanha 38, a Áustria também na Europa 30, a China 60, é uma exceção ali na Ásia bem forte, né? A Espanha 82, a França 89 milhões, a Itália 61, né, milhões de pessoas. A gente vê o quanto por ano, né, esses países vão turistas para esses países, né? Então é importante a gente ter uma visão aí para já estar refletindo aquela questão que a gente colocou no segundo slide, que era a democratização do turismo. Será que todos os países eles têm as condições para atender esses turistas? É aí que a gente vai entrar, a gente vai ver, né, que os países europeus e os Estados Unidos, né, a América do Norte em específico, né, incluindo ali o Canadá e os Estados Unidos, eles concentram neles todos a indústria de turismo, seja por eles serem produtores de conhecimento e tecnologia, lembra, né, os motivos que a gente discutiu, seja eles por eles venderem e produzirem produtos de alta tecnologia, né? Sejam eles por produzir esses produtos muitas vezes no seu território, ou sejam eles também fruto da colonialização e de todas as obras de artes, questões, não só obras de artes, mas instrumentos, objetos, né, que foram retirados das colônias, né, propriamente das civilizações de quem eles pertenciam, e se concentraram, né, nesses centros que eles chamam de esse centro cultural europeu, né, que seria no caso aí a França, a Itália, né, esses países em específico. Então, assim, a gente tem aí diversos motivos que levam essas pessoas para esses países, e esses motivos estão centralizados, eles estão calcados em toda a discussão que a gente teve, né, nas 3 últimas aulas para hoje. Então a gente consegue ver o porquê esses países acabam saindo na frente nesse sentido, e presta atenção nisso que eu estou falando, não é apenas por causa da infraestrutura, não é apenas por causa da infraestrutura, né? Existe essa questão, é uma questão extremamente relevante, né? As pessoas viajam e vão para os países por causa da infraestrutura e da segurança que elas sentem lá, né? Mas não é unicamente isso, isso não chega a ser algo extremamente significante. Por quê? Porque a gente pode pegar países como a Malásia, que tem altos índices, né, semelhante ao Brasil, mas altos índices, inclusive de subdesenvolvimento, certo? E ela é extrema, o índice de fluxo de pessoas são 26 milhões, comparado com o Brasil, que é 7, não chega nem perto, tá ligado? O montante que gira dentro, ó, 21 bilhões,
de dólares. No Brasil, em 2018, o turismo gerou 6 bilhões de dólares. Chega nem perto. Não é nem para comparar, cuzão. Certo? E não são só esses países, mas países como o Kuwait, né? A Indonésia, países como a Hungria, o Egito, a República Tcheca, a Bulgária, certo? Países como a Argentina, certo? São países que têm maior índice não só de entrada de dinheiro por causa do turismo, mas também de entrada e saída de pessoas, importação dessas pessoas, né, trazer esses turistas para o seu território e exportar pessoas para visitar os outros países, né? Então, nesse sentido, existem vários fatores que influenciam, mas existem coisas que são, no mapa geral, inquestionáveis, né? O turismo ele é focado, né, numericamente maior, ele é focado nesses países por todos esses fatores que a gente discutiu nas aulas anteriores e a gente pontuou agora de forma bem rápida, beleza? Além disso, só para a gente terminar aqui, no contexto mundial, falando, né, são 193 países, certo? São países para um cacete só. O mundo tem 7,7 bilhões de pessoas, são pessoas para um cacete, né? Mas, ó, para a gente ter uma noção, a entrada de pessoas em países que os países contabilizou de pessoas que entraram de forma que atendiam os critérios de turistas, isso daí girou em torno, né, para a gente ter uma noção, em 1,4 bilhões de pessoas. Né? Então, de 7,7 bilhões, 1,4 bilhões se movimenta e viajam de país para país. Certo? De país para... Isso inclui, tipo, o Brasil e o Uruguai também, tá? Eu tô falando de todos os países agora. Todos. Inclui tudo. Viagem daqui para a China ou daqui para o Paraguai. Fechou? Para comprar aquele celular-chave. A fita é o seguinte. Nesse momento a gente vê que isso daqui, até no contexto global, mundial, é uma grande parcela, né? Chega a 1,4 bilhões de pessoas, mas no contexto global não são, presta atenção, isso é importante, não são todas as pessoas que têm acesso ao turismo, o acesso financeiro, certo? E até de infraestrutura para conseguir fazer esse tipo de atividade. Além disso, agora a gente vai ver o quanto isso fatura, né? Isso aqui gira em torno aí em 2018, todo o turismo mundial, né, ele girou em torno de 1,6 quadrilhões de dólares. É dinheiro pra cacete, irmão. Dinheiro pra cacete, irmão. Entendeu? É dinheiro pra cacete. Certo? Então aqui, tendo essa visão, agora a gente vai ver, né, a exportação desse modo de vida e a gente vai ver o protagonismo que os Estados Unidos têm nisso. Inclusive, destacando o protagonismo que ele tem nessa tabela aqui, mas também comparando ele com os países subdesenvolvidos, mas comparando os Estados Unidos com países desenvolvidos, né, como os países europeus, né, e também temos a China aí que se destaca também muito forte. Mas vamos focar nesse modo de vida, nesse estilo de vida, desse American Life aí, beleza? Então agora a gente vai entrar numa parte mais tranquila da aula, tá? Que é mais discussão. Então a gente vai falar da mundialização da sociedade de consumo. Aí é importante a gente entender, né, que a cultura, a invasão, né? Eu acho que o conceito poderia ter uma aspas aqui, mas a questão mesmo, né, é que seria uma invasão da cultura do exterior na sua cultura, certo? Então aqui a gente não está falando da pessoa que sai do seu país para ir para os Estados Unidos consumir, certo? Mas a gente está falando a cultura norte-americana, ela começa expandir para os outros países, beleza? Então é importante isso aqui, para a gente não confundir com a atividade de turismo, mas a gente vai ver o porquê que ele é o centro, né, dessa atividade turística, inclusive o centro, presta atenção, de propagação da sociedade de consumo
ou melhor dizendo, do modo de vida americano, beleza? Então aqui a gente vai falar que essa dinâmica ela só foi difundida foi possível pelos meios de comunicação de massas, né? E dessa acho que eu escrevi errado ali, né? Mundanizados, nem sei se essa palavra existe, mas aí foda-se, vai isso mesmo. A fita é o seguinte, mas essa é as comunicações de massas mundiais, né? Então, do desenvolvimento disso, inclusive a gente falou da aula anterior da questão da tecnologia, da informação, é importante a gente ver o surgimento da internet, isso favoreceu, presta atenção, só estou trazendo a linha daquela aula, isso favoreceu, né, a propagação e a expansão do modo de vida americano, tá? Então aqui a gente tem referências do Futurama, né? Bagulho, mano, lavagem cerebral. Se prepara, tio. Então aqui a gente tem um cartaz extremo, a gente tem uma fotografia na realidade, né, com um cartaz de propagandista de propaganda no fundo, né? Ele é excelente, excelente para a gente já iniciar a discussão desse modo de vida americano, aonde ele surgiu, né? Ele surgiu nos Estados Unidos, óbvio, né? Mas ele surgiu em um período, né? Ele surgiu no período posterior a 1930, posterior à queda da Bolsa de Valores em 29, a crise de 1929 nos Estados Unidos, que a gente discutiu em aulas anteriores de forma bem superficial, e apontamos aí que o movimento que o Roosevelt ele fez, né, para alavancar a economia, né, oxigenar a economia, foi o New Deal, né, o novo pacto, né, que seria basicamente atividades mais centralizadoras do Estado, né, um intervencionismo do Estado maior na economia, incentivando o consumo dessas pessoas. Né? Aí começa a se expandir, né, essa ideia de consumir mais coisas cada vez mais. Tem uma data de nascimento e tem um momento que isso surge. Isso é importante a gente lembrar e ter uma concepção histórica sobre isso. Além disso, né, você não precisa saber do New Deal, nada não, mas você precisa saber que esse modo de vida surgiu nos Estados Unidos num contexto de crise. Qual era a crise de 29? Uma crise de superprodução, ou seja, o neoliberalismo que vinha regindo o mercado econômico nesse momento, né, ele exigia mínima intervenção do Estado, um Estado completamente mínimo, certo? E as empresas poderiam produzir a quantidade que elas quisessem sem nenhuma intervenção do Estado, né, medindo. O que aconteceu é que os produtos subiram, tinha muitos produtos para consumir e o preço, consequentemente, na lei de oferta e procura, eles caem, as ações dessas empresas caem, tudo isso cai, né, e leva a uma queda e uma quebra das bolsas de valores por todo o mundo. Lembrando que eu não estou explicando a crise de 29 aqui, teve uma aula específica que a gente trabalhou isso, então é importante que vocês vejam isso, né, se vocês quiserem aprofundar mais nesse tema. O que é importante para aqui, exatamente, é a gente entender que esse modo de vida, ele surge, né, essa propaganda, esse tipo de perspectiva de vida, ele surge para responder um momento de crise. Isso é importante. Esse surge para responder um momento de crise. Qual crise? Se você lembrar, a crise de superprodução de 1929. Beleza? Então aqui a gente tem Opa, volta aqui, volta cachorro. Quase fui. Aqui a gente tem uma fila, né? Essa crise levou ao desemprego completamente. Aqueles filmes que vocês vêem as pessoas tomando sopa nos Estados Unidos, aquelas sopas coletivas surgiram nesse momento também, né? Então aqui a gente tem diversas pessoas desempregadas nesse momento. As empresas quebraram todas em 29, né? E aqui a gente vê, né, o tipo de pessoa, né? A gente vê quebrada, né, cuzão? A quebrada mesmo, mano. Essa é a fita, né? E mães solteiras aqui, até com crianças, né? Que às vezes não tem onde deixar, não tem onde ficar, com quem fique com essa criança, né, em casa. Então, na fila aí do desemprego, irmão, procurando trampo, 1000 grau, tio. Matando um leão por dia nessa porra. Mas aí a gente tem um cartaz no fundo dessa fotografia que aqui em cima o que tá dizendo o mais alto padrão de vida do mundo. Ou seja, qual foi a resposta para a crise?
a gente tem o maior padrão de vida do mundo, para incentivar essas pessoas a consumir. Aí aqui a gente tem analisando, né, o que ele fala, né, o modo de vida americano, né, American Way, né, o modo de vida ali daquela dos mano aí, né, mas a gente vê que tem dois tipos de americanos, né, o desempregado que tá fudido nessa porra dessa crise, né, e as pessoas aí que ainda têm condições, né, e a gente vê até o estereótipo que a gente pode pegar aqui, né, de beleza, né, que a gente vai discutir um pouco ainda mais nessa aula, uma família perfeita, esposa, bababá, um menino e uma menina e um cachorro, né, tio? E um carro aí, beleza? Então isso daqui é o contraste, esse modo de vida americano, ele surge para responder uma situação de crise, fazer essas pessoas consumirem mais produtos. E nada melhor do que fazer o próprio americano consumir inicialmente e depois exportar esse modo de vida para o mundo inteiro. Isso vai abastecer e vai garantir, presta atenção, que as empresas norte-americanas vão ter todos os seus produtos comprados, beleza? Então vamos lá, vamos discutir mais aqui que o bagulho é louco e essa aula é boa, tio. Então aqui a gente tem ainda um slogan de propaganda, né? Onde a gente tem vários eletrodomésticos da General Electric, né? Lembra da aula que a gente falou dos monopólios? A gente mostrou o logotipo dessa multinacional norte-americana, né? O bagulho centenário, essas empresas, né? Nossa, quase milenar. E aqui vamos analisar uma por uma. Né, vamos já ver que a gente tem um rádio, né? Um ferrão de passar roupa. Quem passa roupa hoje, né, parceiro? Né? Se vocês passam, gente, para. Não gaste tempo com isso, não. A fita tem um rádio, um bagulho de passar roupa, uma batedeira, um ventilador, um bagulho de fazer misto quente, um aspirador de pó, né? Uns bagulho louco aí, né, cuzão? Mas aí a fita, não sei, isso aqui acho que é uma vassoura elétrica, né? Aspirador é isso aqui, sei lá. Mas aí a fita é o seguinte, são vários eletrodomésticos, vários, ou seja, são vários produtos. E eles começam a vender esses produtos e eles precisam convencer que essas pessoas consumam esses produtos, né? Então, para um norte-americano, vamos passar ponta a ponta o que eles levam, o que eles consideram, o que eles acham importante nesse modo de vida americano. Né? A gente vai discutir ponta a ponta que eles são importantes já. Então a primeira coisa é ter produtos, diversos, muitos produtos tecnológicos, né? Semelhante a uma questão também do próprio japonês, ele recebe essa cultura norte-americana fortemente, né? E eles têm essas características também de ter diversos produtos tecnológicos de alta tecnologia, trocar de iPhone assim que lançar outro, tá ligado? Sei lá, Polishop, sei lá, essas porra toda aí. E aqui é importante a gente analisar que, ó, portáteis General Electric fazem sua mulher durar muito mais. Mano, olha esse bagulho, tio. Tudo bem que isso daqui existe um contexto, certo? Que foi criado, certo? Mas, mano, é extremamente violento contra qualquer figura do gênero feminino, sabe? É completamente você associar a mulher como um objeto e um recurso. Presta atenção, um recurso da casa ou do próprio homem, para ser mais específico. Porque você deduz que ela, com esses materiais, ela vai durar mais. Como, sei lá, um liquidificador dura mais. Sabe? Um computador dura mais. Então é você transformar, você desumanizar a própria. Isso é violento, gente. É desumanizar a mulher e transformar ela num objeto unicamente para os afazeres domésticos, né? E esses produtos aqui, esses diversos produtos, eles entram como suporte para ela fazer esses afazeres domésticos. Isso é um absurdo e a gente precisa. Aqui a gente pode olhar e ver, nossa, Vitão, tá descancarada essa porra, né, mano? Só que aí que a gente se engana também, tá ligado? Que a gente acha que talvez na modernidade não tenha, as propagandas não são assim, mas são, irmão, são. E eu preciso que vocês começam a ter uma visão um pouco mais crítica quando isso for apresentado.
porque um dos objetivos dessa aula é trazer também para vocês o quanto esse modo de vida ele não faz parte da gente e às vezes ele é tóxico para as próprias relações sociais das pessoas, beleza? Além disso, aqui isso é importante, tá? Isso é bem importante da gente discutir. Além disso, a gente tem aqui, né, estamos do lado dele, ou seja, o homem da família, o líder da família, aqui a gente tem uma família, tá? É uma família, então é o pai, a mãe, não dá pra ver direitinho ali, mas acho que é um menino e um menino, ou uma menina e um menino, não sei. Mas aqui surge também a questão e a ideia, né, o sonho americano, né, de cada um ter um carro. Então presta atenção, todo mundo da casa tem que ter um carro do pai, a mãe, só o cachorro que não, tá ligado? O filho fez 16 anos, compra um carro e tira a habilitação, entendeu? Esse é o sonho americano. A gente já começa a ver por aqui, eu preciso que vocês façam um paralelo de tudo que a gente discutir com aqui agora não é uma questão mais de internacional de turismo, mas agora de desigualdade social dentro, regionalmente no país, tá? Então a gente está discutindo aqui, todo mundo, toda a família tem condição de comprar diversos eletrodomésticos? Comprar misto quente, irmão? Mano, misto quente, tá ligado? Era da época que você fazia com bagulho de ferro que você prendia e colocava no fogo, direto no fogão. Aqui, ó, cada um tem um carro. Que família tem condição de cada um comprar um carro, irmão? Então a gente tá vendo que esse modo de vida americano, ele é especificamente, não é democratizado. Não é para todas as famílias, tá? E aqui a gente tem também uma coisa extremamente importante da gente discutir, que é, aqui a gente tem uma resposta, né, tanto nesses dois slogans, né, rapidão, tanto nesses dois slogans a gente tem uma resposta para a quantidade de superprodução de mercadorias. A gente precisa fazer que eles consumam muita mercadoria para a gente não entrar em uma nova crise de superprodução. Então consuma vários produtos domésticos. Cada família tenha 5, 6 carros, 4 carros, né, 2 no mínimo, entendeu? E aqui a gente tem também a questão, né, que favorece muito essa questão da superprodução, né, e que é extremamente violento, que é a questão é uma publicação de 1946, né, no jornal O Cruzeiro, certo? Que é a associação da Coca-Cola, né? Então aqui a gente tem a venda também, a Cruzeiro é o Brasil, tá? O jornal brasileiro. Você tem a exportação, né, da ideia de Coca-Cola, né, de consumir esses refrigerantes, né, com base em açúcar, né, e xarope, né, você tem ali o aumento desse consumo e o consumo associado à felicidade. Né? A gente tá falando também a gente vai falar também do McDonald's, né? Lanche feliz. Que porra de lanche feliz, irmão? Tá ligado? Lanche feliz. O bagulho nem é gostoso, mano. Mas beleza. Vamos entrar nesse mérito, não, senão a gente vai arrumar muitos haters da internet aí. Beleza? Então essas três coisas aqui que a gente discutiu é importante. E isso é uma resposta, tá? Que acaba acontecendo ali no momento de crise, que eles precisam responder isso e o modo de vida americano surge como uma resposta. Tá? Então, pra gente ter tudo isso, o que a gente precisa? Quebrada, ó, 1000 graus, mano. Você precisa de muita grana, tio. Pra consumir um iPhone por ano, é muita grana. Pra cada um da família ter um carro, é muita grana, tio. Entendeu? E não é só isso, não. Se você acha que modo de vida americano é só isso, é consumir isso, calma aí, isso é um pilar. A gente tem outros pilares ainda, tá? Opa, agora chegamos na goma dos stage aí, mano. Que a gente tem uma casa tradicional americana. Tradicional em qual sentido, Vitor? Tradicional da classe média americana, tá? Porque o rico mora na mansão, o pobre, já vamos falar disso daí, e o rico, classe média, né? Que aí é o focado, é o foco, é o principal alvo desse modo de vida americano, né? Porque o rico é continuar rico, parceiro, né? Então, o principal alvo das pessoas que têm dinheiro e capital para consumir, né? Então, o modo de vida americano você precisaria, presta atenção, eu vou dar os pilares do que você precisa para atender os critérios aí desse modo de vida americano. Você precisa de uma casa própria,
uma casa própria, não perde a conta, uma casa própria, um carro para cada membro da família. Você precisa que os seus filhos façam viagens, ou você faça as viagens de férias para o exterior, né? Então, ou você, se você é dos Estados Unidos, você vai viajar para onde? Ou para um país ou outro subdesenvolvido, ou focado Europa. A gente já vai discutir isso também, tá? E também tem uma questão aí que eles jogam muito aí, que eu não queria discutir muito, mas a questão do meio ambiente. Você tem que estar em harmonia com o seu meio ambiente e a sua, agora é importante, liberdade. Então é uma casa, carro, produtos, mercadoria, acesso à cultura, viagens, educação, certo? Liberdade e harmonia com esse meio ambiente. Você precisa lembrar todos? Não, até porque ninguém vai perguntar essa porra toda. Entendeu? Mas você precisa saber o que tá permeando aí, o que você precisa ter, e é coisa pra cacete, irmão. Ó, presta atenção aqui, ó. É coisa pra cacete. Você precisa ostentar pra ter toda essa porra dessa vida aí, atender esse tipo de vida. Imagina as pessoas que não atendem, né? Porque esse tipo de vida é associado à felicidade também. Como a gente disse ali, no consumo de produtos comestíveis, né? E de vida mesmo, né? De instrumentos, de carro, entre outras coisas, a gente vai discutir. Aqui é a casa, né? É importante que a gente discuta isso. Toda casa norte-americana de classe média básica, ela tem que ter o quê? Uma cerca branca. Elas tem um jardim na frente, ou seja, elas são mais recuadas, né? E elas têm muita área verde. Interessante isso, né? Essa é a harmonia que eles querem com o verde, parça. Porque todo o restante que, ó, tudo que ultrapassa essa cerca para fora é recurso natural de exploração. Tudo que tá dessa cerca para frente é propriedade privada e só as minhas leis vigoram. Isso é importante. Existe uma cisão muito forte entre trás dessa cerca e para fora dessa cerca. Há uma dicotomia de relação completamente diferente. Aqui você valoriza o verde. Lá fora tem que explorar, tem que inclusive buscar recursos em outros países. O imperialismo, que a gente disse, né, o neocolonialismo, inclusive, o imperialismo ali, para abastecer as suas indústrias nacionais e globalizadas. Certo? Então aqui a gente tem já essa dicotomia. Então, além disso, além dessa casa ser gigante, né? A gente vê que tem terraço, tem um cacete, várias janelas, né? Ela tem uma bandeira norte-americana, então o patriotismo ainda está nessa relação, né? O modo de vida americano, né? Então é uma bandeira. E você precisa ter uma esposa, um menino, uma menina, um cachorro e um carro para cada um, produtos eletrodomésticos de alta tecnologia, a porra toda, educação, saúde. Isso não quer dizer que seja importante. Tudo isso é importante. A questão dessa aula presta atenção, isso é acessível para todos? É isso que tem que ficar na questão aí. Todos deveriam ter as condições mínimas de vida saciadas. Ou seja, condições básicas de desenvolvimento. Certo? Então, nesse sentido, a gente tem a propagação de um modo de vida que não abarca toda a população. Para você ter tudo isso daqui, irmão, você precisa, se você não tem isso daqui, irmão, se você não tem isso daqui, irmão, você não vai ter isso daqui. Tá? Você não vai ter isso aqui. Você não vai ter um modo de vida americano. Tá? A casa, você não vai ter. Até porque a gente tem muitas pessoas que estão em situação de rua, né? E pessoas que não têm. Um dos maiores problemas que a gente tem ainda mundialmente é a sede, para vocês terem noção. Né? Então muitas pessoas não têm água potável. O saneamento ambiental não existe. Né? Então dentro da cerca top, inclusive se você ultrapassar essa cerca eu te cato de porrada, né? É capaz de ele matar. E se você tiver ir fora da cerca, é o mundo afora aí que não está aqui dentro. Né? Então a propriedade privada para o norte-americano ela é extremamente sagrada. Sagrada. Porque aqui dentro, e dentro dessa casa específica, mora o sonho americano. O jeito do americano viver. O padrão de vida mais alto de todos os países. Né? Coisa que não é.
Em contradição, quem não tem dinheiro vai morar onde? Em Camden, né? Na Nova Jersey. Se você não tem dinheiro para acessar, ter todo o acesso de consumo e de vida, a gente está falando dos Estados Unidos ainda, hein? A desigualdade dentro desse país. Se a gente não tem acesso a isso, a gente não tem como consumir tudo isso. Não consumindo, a gente vai morar onde? Nas casas? Olha o verde dessa casa aqui, ó. Olha a diferença disso, cuzão, para isso aqui. O sonho americano, ele não é democrático. Ele não é para todas as pessoas. Ele atende um ideal. Democratizar o sonho americano para todos os americanos terem esse sonho realizado ou responder um momento de crise da indústria. Isso é importante. Aqui a gente está falando de um bairro na Nova Jersey, né, nos Estados Unidos. O bairro chama Camden, né? Camden. Não sei se eu falei certo aí, foda-se o inglês. Né, eu não sei falar inglês. E aqui do outro lado, aqui onde eu tô apontando o mouse, tá vendo aqueles prédios lá no fundo, lá, grandão, cuzão? Aquilo ali é a Filadélfia, né? Na Pensilvânia. Um outro estado, aqui tem um rio, né? Cruza, tá pra ver até a ponte onde eu tô passando aqui, né? Tem um rio. E do outro lado do rio, você tem a Filadélfia. E aqui a gente vê os prédios de alto padrão, né? Os prédios ricos. Os prédios dos ricos, né? Da elite mesmo, o rico cagado no dinheiro mesmo. Tá ligado? Não é a casa da classe média, do rico mesmo, entendeu? Do outro lado do rio. Né? Por que o sonho americano é acessível para essas pessoas e não para essa? Entendeu? Então aí umas questões que a gente vai discutir. Esse bairro em específico é o bairro que ele tem maior índice de violência, né? Se eu não me engano, estatística que eu não posso agora confirmar o ano específico, mas chegava a aproximadamente, melhor dizendo assim, como eu não tenho a certeza do ano, aproximadamente você morria 80 pessoas a cada 1.000, né? A cada 1.000 morria 80 pessoas. No Brasil, para você ter uma noção, no mesmo ano morria em torno de aproximadamente 5 pessoas a cada 1.000. Tudo bem que é bem... Apesar que os Estados Unidos em questão de bairros, né? Mas assim, é muito violento, irmão. É muito violento, tá ligado? E essa violência, ela é produzida por uma ausência do Estado. Por uma ausência em qual perspectiva? O Estado ele tem que assegurar, lembra, né, do que a gente discutiu na aula de crise de 29, o Estado tem que assegurar as condições mínimas de sobrevivência. E uma delas é a segurança, né? Na casa que a gente passou do slide anterior, tem polícia. Se você chamar, chega em 10 minutos. Se você chamar aqui, se pá, ela sai lá do outro lado da Filadélfia. Entendeu? E também se envolve questão não só de segurança, mas de saúde, saneamento básico, hospitais, supermercados próximos. Isso tudo são coisas que o Estado implementa, né? Ruas iluminadas, infraestrutura, né? Isso são coisas com dinheiro público. Isso é dinheiro público. O que está dentro da sua cerca é seu, mas o que está fora da sua cerca é dinheiro público, certo? Investido. Beleza? Então entra aí a questão, porque essas pessoas estão... A vulnerabilidade, né? Muitas pessoas interpretam, e acho que é uma interpretação muito interessante, a vulnerabilidade, ela está associada a uma ausência do Estado. Porque a gente pressupõe que o Estado, né, ainda mais na nossa Constituição específica, trazendo para o Brasil, ele tem que abarcar e trazer as condições mínimas de sobrevivência. Beleza? Então aqui a gente vê que o Estado ele é fortemente amplo e atuante para uma determinadas pessoas. Né? Lembra que o Estado era mais interventor no New Deal. Então ele é amplo e ativo, mas para outras pessoas ele é inexistente. Inexistente. Você não vê nem pintado de ouro, irmão. Nem se você se pinta de ouro ele aparece. Beleza? Então é importante a gente ter esse paralelo aí desse modo de vida. Né? Eu já disse quais são as pontuações que ele tem, como ele surge, né? E a questão da democratização desse modo de vida. Ele é acessível para todas as pessoas, ele se tornou acessível para a classe média, ele se tornou com intervenção do próprio Estado, mas ele se torna acessível para toda a grande população estadunidense? Não.
né? As questões a gente não vai discutir aí, questões obscuras aí, né? O porquê ou não, essa questão a gente não vai discutir ainda, é extremamente relevante, mas é uma discussão que leva muito tempo, tá? Então aqui, além disso, né, a gente já viu que tem essa questão desse modo de vida. Esse modo de vida, ele basicamente, ele também está associado a figuras, né, aquela questão, né, como que você, presta melhor, voltando aqui o raciocínio, como que você consegue justificar que a classe média tem acesso ao Estado e o pobre tem um Estado inexistente? A classe média tem acesso ao modo de vida americano, mais alto padrão de vida mundial, e o pobre dos Estados Unidos não tem acesso. Como que você consegue responder essa dicotomia de democratização do consumo? Certo? Como? Através presta atenção, essa porra é importante, mano, porque isso chove em discussões. Meritocracia. Ou seja, o rico tem acesso ao American Life porque ele merece. O pobre não. O rico, a classe média, se esforçou mais. O pobre não. Aí você fala, isso é quebrada. Aí você fala, tio, tem uma coisa errada, mano. Eu me mato nessa porra todo dia pra ir só pra ir trampar e estudar. E o rico que vai de limousine pra essa merda de casa e de carrinho próprio, os caralho, ele se esforça mais que eu. Tem uma coisa errada. Tá ligado? Aí sabe o que eles fazem pra responder essa dicotomia? Olha, mas tem pobre que se torna rico através do seu esforço. Aí começa a surgir, olha, isso é importante, hein, porra. Olha como começa a surgir os preconceitos. O pobre é preguiçoso, ele é vagabundo, porque tem pobre que se esforça. Isso aqui não sou eu que tô dizendo, hein, puta que pariu. Aspas. Tem pobre que não se esforça e por isso que não fica rico. Enquanto tem pobre que se esforça e fica rico. Mas como que você vai... Você fala, pô, mas você é preconceituoso, por que você tá falando isso? Sabe? Aí o que você precisa de exemplos. Aí surge quem? Aqueles heróis nacionais. Né? Pro Brasil, Eike Batista, um exemplo. Silvio Santos, jogador de futebol, né? Neymar. Você não inclui aí, né, que existe vários e vários fatores, inclusive a porra de uma sorte do cu para virar jogador. E vários fatores. Silvio Santos não se tornou Silvio Santos porque ele era camelô, entendeu? Entendeu? Não é porque os outros camelô não se esforçam que eles não se tornam Silvio Santos. Entendeu? Essa é a questão. A questão que começam a trazer para justificar esse modo de vida americano e essa desigualdade, essa não democratização, a meritocracia. E eles começam a trazer exemplos de pessoas que teriam esse mérito. Um exemplo é o Walt, não sei se eu falei certo, mas o mano da Disney, tá ligado? O cara saiu de uma fazenda, sei lá da onde, dos interior aí dos Estados Unidos, e construiu a Disney. Olha só, o cara é foda, mano, tá ligado? Era pobre e agora construiu a Disney. Olha, todo pobre pode ser rico, né? Porra, mano, vai tomar no... Deixa eu ficar quieto. Aí a gente tem outra ainda. A gente tem aqui agora. Esse é o mais comédia, parça. O Donald Trump. Ele tem um documentário de 2017, né? E. Cara, o cara é quase nobre. Ele é um aspe norte-americano, né? Branco, homem, protestante, né? E assim, cara, ele é quase nobre, mas assim, de algum jeito aí fizeram um documentário, né? American Dreams, né? O sonho americano ali, de que ele era o que? O símbolo desse sonho americano. Você que quer ter o sonho americano, você tem que se esforçar igual o Donald Trump. Você tem que querer ser igual o Donald Trump. E se você é pobre, se espelhe no Disney. Se espelhe no Silvio Santos, no Ike Batista, sei lá, porra, outro boy. Mano, que absurdo, velho. Mas beleza.
A questão aqui é, como que a gente responde, como vocês veem a resposta da desigualdade? Através do quê? Como que eu respondo que um pobre não tem acesso a nada e o outro tem acesso a tudo do outro lado do rio? Como? Através da meritocracia. Então é por isso que é extremamente importante a gente refletir sobre esse conceito. Extremamente importante. E a criação de figuras, tanto de pobres que posteriormente se tornaram ricos por vários fatores e não por causa só do seu esforço, por vários fatores que foram determinantes e fundamentais, entendeu? Por vários fatores, eles usam essas figuras para dizer, olha, você também pode. Basta o quê? Se esforçar. E, mano, isso é tão foda, tio. A última coisa que eu vou apontar que essa coisa é do cacete, irmão. Isso é tão foda que hoje você tem as pessoas que trampam, tá ligado? Em delivery, né? E a gente, pô, o cara trampa de delivery, mano, que se esforça pra cacete, irmão. Se esforça pra cacete. O cara é chamado de empresário seu. Tipo, ele vai se tornar. Você autogesta-se. Como se vários fatores não determinassem, né, a vida dele, influenciasse isso, né? Como se a sua autogestão, esses são termos que a gente que utilizam bastante no neoliberalismo atual, essa autogestão, essa autorresponsabilidade, como se você fosse uma empresa, esse sujeito neoliberal, ele é responsável pelas suas conquistas e pelo seu fracasso. Isso é uma forma muito simplista de ver as relações sociais e tudo que afeta. Isso é importante, tá? Então não olhamos essas pessoas unicamente como responsáveis através de esforço, mas também de vários fatores que proporcionaram que ele construísse a Disney e que o Trump já era boy, irmão. Isso aí já era boy. Se tornou presidente dos Estados Unidos. Beleza? Beleza? Isso é importante, essa discussão. Então, como que isso começa a se mundializar, né? Como que essas figuras começam a sair e como que agora esse modo de vida americano ele começa a sair dos Estados Unidos, porque agora ele responde à desigualdade que está lá dentro. Como ele começa a sair dos Estados Unidos e ir para outros países, né? Começa a viajar e agora é importante, exportar esse modo de vida americano através da difusão dos meios de comunicação de massa. Beleza? Como a gente discutiu no fluxo de informação. Isso é importante, irmão. Importantíssimo, velho. Lá a gente já tinha dado aquela pitada na aula do que a gente ia falar da cultura, blá blá blá. E aqui é a discussão que a gente vai fazer mesmo. Por isso que essa aula é tão da hora, velho. Além disso, vamos lá. Então, como que você consegue expandir isso, essa cultura da vida americana? Através de filmes hollywoodianos, a gente vai discutir alguns, séries, né? A gente viu, inclusive, o Sonho Americano do Trump, a série de 2017. Quem quiser ver, veja, né? Interessantíssima a série, dá para refletir várias coisas, tá? Mas vamos com calma para não simplificar a vida de todas as pessoas, né? Unicamente a acordar cedo. Porque cedo, mano, quem mais acorda cedo nessa porra desse país é pobre, mano, entendeu? Essa é a fita, mano, que acorda, trampa pra caralho, ainda estuda à noite e ainda tem a casa, entendeu? Essa é a fita, mano. Mas aí vamos lá. Não vamos. E os canais de televisão. Então aqui a gente vai falar primeiro da questão midiática, tá? Então aqui, vamos lá. A primeira coisa que a gente tem aí, a gente tem vários, ó. A quantidade de filmes hollywoodianos que exportam esse modo de vida americano é imenso, irmão. Deve ser tipo, mano, tô brincando não, é imenso, é milhares, é filme pra um cacete. Mas vamos focar em uns, assim, que faz parte da minha infância, né, e eu lembro aí, já vou caguetando que eu sou dos anos 90. Então aqui a gente tem o American Pie, né, o filme de 1999, aí a virada do século, né, do milênio, e esse filme aqui, ele retrata a vida, é muito bom, quem não vê, veja, ele retrata a vida do adolescente na faculdade norte-americana. Mano, só putaria, é só festa, só pegação, o bagulho parece a casa dos ex lá. Só isso da MTV. Só isso, irmão. E cada um tem um carro, só carrão, todo mundo é boy,
Só classe média, irmão. Só classe média. O sonho americano. Né, da felicidade dessa universidade. Aí você entra na faculdade aqui no Brasil ou até lá nos Estados Unidos, aí você vê que o bagulho não é bem assim, né, filho? Você vê, aí você começa a chorar, né, mano? Você vê, puta, o meu símbolo de faculdade era do American Pie. Aí entrei na Unesp, pô, não é bem assim, né? Você vê que é uma ilusão, é uma idealização, beleza? Inclusive as faculdades de lá, a gente não vai achar que a faculdade de lá é esse filme, pelo amor de Deus. Mas é um filme que transporta muito isso, inclusive pelas pessoas, a divisão do elenco, tudo, assim, é uma questão bem interessante, né? Então é aí que se propaga também a visão, né, de adolescente norte-americano, aquele que está ali na flor da idade, impulsivo, quer fazer tudo e pode fazer tudo porque tem direito e tem liberdade para fazer tudo, enquanto o outro não tem nem polícia no bairro, irmão, tá ligado? Bairro super perigoso, irmão. Beleza? Você tem Enquanto você tem liberdade, o outro você é oprimido, né? Tanto pelo crime, às vezes até pelo e muitas vezes, né, pela grande maioria pelo Estado, né? Mas beleza. Além disso, aqui a gente tem um filme do Robin Williams, né, que ele participa aí, o filme Moscou em Nova York, né? Então aqui a gente tem esse filme é de 84, é interessantíssimo, então foi antes da queda do muro de Berlim, em 91, né? E aqui a gente tem a disputa entre União Soviética e Estados Unidos, né? Aí um cara de Moscou sai da Rússia, da União Soviética, e ele vai para Nova York. E lá em Nova York, ele vai numa loja que chama Bloomingdale's, né? Bloomingdale's, né? Que é uma loja de departamento, tipo Americanas, tá ligado? Aí ele compra vários bagulho, olha que fita, ele compra vários bagulho. Aí ele, caralho, que bagulho louco, eu compro vários negócios, tem várias coisas da hora aqui, mano. Que legal, mano. Tem tipo papel higiênico com cheirinho, tá ligado? Nossa, mano, tem, sei lá, 3 tipos de garfo diferentes, caralho, que da hora. E ele fica apaixonado por isso. E ele cria uma relação de abandono. Ele quer ficar e ele pede cidadania norte-americana. Olha que louco, mano. Ele pede cidadania norte-americana. Ou seja, ele tem contato com a vida norte-americana, com a cultura norte-americana, com o modo de vida americano, e ele é convencido a sair da União Soviética e pedir cidadania norte-americana, e os americanos aceitam eles de braços abertos, né? Puta que pariu. Então assim, mano, nossa, é muito propagandista esse filme é tipo, cara, ultrapassa qualquer outro desses 3 que eu vou citar aqui, ele ultrapassa todos os limites, tá ligado? Não tô falando, aqui não é juízo de valor qual é melhor, qual é pior, mas assim, a questão é o contexto, né, que ele é posto. Uma disputa entre União Soviética e Estados Unidos, né, e aqui você é feliz, livre. Lá você tá na merda, entendeu? Não que não esteja na merda, mas não que não exista desigualdade nos Estados Unidos, como a gente mostrou também, tá? Também. Então é importante a gente ter uma visão aí, não entrar em questão de valores aí que não é tão importante agora. E aqui, agora, né, a gente viu que tem a vida do norte-americano adolescente, as pessoas que vão para os Estados Unidos e veem como a American Life é maravilhoso, lindo, nossa, nossos primos é tão lindos. E aqui a gente tem a saída desse norte-americano para os outros países. Lembra que eu falei? Um dos pilares, quando a gente estava falando da casa, um dos pilares é o acesso à cultura, e o acesso à cultura envolve também acesso à arte, à escultura, não só questões artísticas, mas de outras culturas, acesso a outras línguas e viajar para os países europeus. Lembra? Quando a gente mostrou a tabela, os Estados Unidos exportava muito turista, recebia muito turista e exportava muito turista. Entendeu? Isso aqui, os filmes retratam basicamente essa questão aí que eu quis levantar lá no início. E aqui no Europa Trip, né, é uma viagem de adolescentes que eles têm uns problemas se liga as ideias. Eles têm um problema na formatura, tá ligado? Eles ficam tristinhos. Aí o pai da classe média fala: ai, filhinho, você tá triste? Pô, você não sabe o que você vai fazer da vida? Mano, faz o seguinte, eu vou te dar uma grana aqui, você viaja pra Europa com a sua irmã, seu amigo, e vão atrás de um alemão aí que a sua irmã tá apaixonada, não lembro, agora não sei se é um garoto que tá apaixonado, ou é amigo do garoto,
ou a menina tá apaixonada. Eu não lembro agora quem é que ama o cara, mas alguém ama um cara aí, né? E eles vão pra Europa e passam por aventuras muito loucas, parça, tá ligado? Vai pra Alemanha, vai... Mano, vários bagulho nada a ver, tio. Mas assim, nada contra o filme, mas assim, vários nada a ver pra mim. E eles vão lá e turistão lá, a coisa, né? E, e é tipo, mostra o quanto eles são livres, eles podem transgredir as leis nos outros países, né? Eles estão acima dos outros países, inclusive dos europeus, né? Então é interessante a gente, essa levada de que os filmes eles transportam a ideia norte-americana de como eles veem a sociedade deles, qual é o tipo de vida que eles querem e como os próprios norte-americanos têm que se portar em outras nações. Né? Ai, Victor, mas são filmes, são fictícios. Sim, são. Mas a gente tem vários exemplos materializados, né, de estadunidenses que vão, e não só eles, né, de europeus também, né, gente? Vou ser bem sincero aí, mas para não falar de outros países, né, mas focalizando unicamente nesses dois aí básicos, esses dois continentes, que eles vão e transgridem descarado mesmo, e foda-se, eu faço o que eu quero e volto pro meu país ainda, né? Então essa é a fita. A gente viu na Copa aí, né, mano? Quem tava na Copa aí viu algumas tretas, 1000 graus acontecendo. Mas a questão aqui importante é que a difusão, né, desse modo de vida americano, que ele sai dos Estados Unidos, ele supera essa dicotomia entre por que uns tem e outros não tem, né? Ele supera essa dicotomia e agora começa a ser exportado para o exterior. Entendeu? Então é interessante aí, se você quiser ver os filmes, veja, né? Mas eles entram aí unicamente por questão de citação, tá? E além disso, a gente tem aí, né, revistas, fast food, né, pop music, videogames e videoclipes, né? O hip hop norte-americano, o pop norte-americano, né? A mundialização aí do pop, e aí vai. Além disso, né, não só tem coisas boas, né? Vai dar perspectiva, mas assim, não tem só coisas boas de vida, mas também tem coisas ruins, como o consumo de drogas, né? Tanto que foi posto, né, na revista Times, né, uma importante revista norte-americana, né, a cocaína como coquetel como uma simbolização da droga do luxo, né, que ela é os Estados Unidos sendo o maior consumidor de cocaína do planeta, uma planta que não floresce lá, não floresce no Brasil, não floresce lá, né, mas eles são o maior consumidor, né, e da elite, a elite, né, a droga da alta sociedade, né, da alta sociedade. A gente tem diversas exportações aí, não só de vida, consumo, né, mas não só consumo de bens lícitos, mas também de bens ilícitos. Né? A gente vê isso também no filme, quando a gente trata em alguns desses filmes, né, que a gente passa, eles também passam essa visão do consumo, né, dessas drogas ilícitas, proibidas, né, como um ato de liberdade, né? É uma visão aí que passa, né? E o que é apologia à droga, né, tio? O rap é apologia à droga, né, irmão? Beleza? Então aqui a gente vai falar dos fast food, né? A gente tem um Burger King, né? Tradicional aí para quem gosta, né? Eu odeio. A gente tem um McDonald's em Bagdá, no Iraque. Então depois que os Estados Unidos invadiu o Iraque, não existia McDonald's lá. Quando ele invadiu o Iraque, ele trouxe o McDonald's para lá, inclusive outras coisas como tatuagem, né? O viés norte-americano adentrou literalmente no Oriente Médio ali na invasão norte-americana, invasão militar, eu tô falando, né, do Iraque, que eles invadiram e derrubaram o ditador lá. Né? Então aqui a gente tem um McDonald's no Bagdá, na capital do Iraque. A gente tem um McDonald's em Tóquio, né? Eu já disse, né? O Japão ele é um irmão quase dos Estados Unidos aí, em relação a esse modo de vida, né? E aqui a gente tem uma crítica do McDonald's, né, na Bolívia, né, que é o Mac merda, né, Mac merda, né, outra armadilha do império para aumentar a miséria, né, tipo, pessoas que comam o lanche feliz fica feliz, né, a pessoa do lanche feliz é feliz, se você não come ele, você é triste, tá ligado? Se você não tem condição de comprar um lanche desse para um filho seu, entendeu? Seu filho vai ficar triste,
entendeu? Você talvez seja um péssimo irmão, entendeu? É algo no sentido de que ele aumenta cada vez mais a desigualdade social, produzindo. E, mano, vamos ser critério aí, não é comida de qualidade, né, velho? Vamos ser sincero aí, né? Beleza? E a gente tem a difusão ainda, como eu disse, né, da comida, do modo de vida, de bens lícitos e ilícitos, né, de todo esse contexto. E aqui a gente também tem a expansão do inglês. Então o inglês ele passa a ser uma língua industrialmente cultural, ou seja, de todos os filmes do mundo tem legenda em inglês, tem país que o ensino básico já envolve o inglês, né? Então, assim, a exportação do inglês também favorece essa exportação da própria cultura inglesa, né? E também não sendo só uma língua da indústria cultural, mas da linguagem de negócio. As pessoas comercializam entre países através do inglês. É uma língua fundamental para quem quer fazer geopolítica, né? Quem quer ser diplomata, não só diplomata fala mais que inglês, né? Mas assim, comércio exterior, essas coisas, né? Você tem que falar inglês, beleza? Porque é a língua dos negócios, beleza? Então aqui a gente tem aí o que a gente chama de estrangeirização da língua, né? Então conceitos do inglês que acabam sendo trazidos e aportuguesados ou trazidos de forma, em aspas mesmo, direto, recorte, papá. Um exemplo, né? A gente tem aí o ketchup, né? Além do ketchup, a gente tem aí o drive-thru, né? Que é outro conceito que vem aí dessa expansão do inglês, né? E a gente vê isso em vários e vários países, né? Além disso, né? A gente tem o coffee break, né? A gente tem também o videogame, né? Além do videogame, a gente tem aí, ó, o futebol, ó, o maior e o menor, né? O futebol, o maior e o menor. Não, futebol é uma palavra estrangeirizada pro Brasil, né? Não existia no Brasil. E o interessante é que o futebol nasceu com os maias, tá? Só para notação aí, beleza? Não é nos Estados Unidos, muito menos na Europa, muito menos no Brasil, né? Com os maias, firmeza? E a gente tem aí, né, um mouse, né, um exemplo. E a internet ela traz muito isso, né? A própria internet, mouse, deletar, de delete, vem do deletar, não é uma palavra que existe no vocabulário brasileiro ou do próprio fora do inglês, né? O layout, online, post, upgrade, né? São coisas que aparecem, shampoo, né? E-mail, são palavras que são estrangeirizadas. Então a gente vê que, cara, é uma coisa que ela vem, né? O modo de vida, ele vem para responder uma questão de crise daquele momento, o modo de vida americano. Responder uma crise de superprodução, né? Agora vamos fazer um geralzão aí. E isso, ele está atrelado a não consumo. Você não pode reduzir o modo de vida americano a consumo de mercadoria. Mas, mano, é a consumo de diversas coisas, como a gente passou pontuadamente por essas questões. E não só a expansão interna, mas também uma resposta para que isso não seja democratizado, né? E além disso, ainda ultrapassando isso, a expansão desse modo de vida. A gente viu o McDonald's em Bagdá. A gente vê McDonald's no Japão, em Bagdá, na Ucrânia, na Tchecoslováquia, né? Na Bielorrússia, na Rússia. Entendeu? Turquia. A gente vê essa expansão desse modo de comida, desse tipo de alimentação americana, né? Porque deles, né? Esse bagulho de fast food, né? Outra palavra, fast food, né? Ou você compra e o bagulho chega, ó, 1000 graus. A pizza chega daquele jeito, bem distribuído o recheio, né? Daquele jeito da hora de chegar. Aqui, rapaziada, é porque ele tá numa ladeira, entendeu? Aí tá subindo assim, tá tipo voando assim, ó. Tá indo subir na ladeira, entendeu? Pra entregar o seu lanche lá. Beleza?
Então é importante aí que a gente tenha essa construção dessa linha. A gente discutiu diversas coisas polêmicas, inclusive não quero que não entrar em nenhum julgamento de valor nesse momento, mas assim, diversas coisas polêmicas que são muito boas e complementares, né, para a gente ter uma discussão melhor sobre o que é esse modo de vida norte-americano e o que ele acarreta, né, não só no próprio país dele, mas no nosso próprio país, né? E aí a gente consegue refletir a questão que a gente pôs lá, né, a democratização da mundialização do consumo, desse modo de vida americano, e também a democratização da locomoção, do fluxo de pessoas, da atividade turística. Existe uma democratização? A maioria dos países são visitados, os países que têm, um exemplo, os países que têm lugares, paisagens paradisíacas, como a Malásia, o Brasil, né? Eles são, a Malásia é top, a Indonésia, né? Eles são países que eles são menos frequentados do que o próprio Kuwait, que o próprio Catar, né? A Hungria, nada contra, né? Tá na Europa, na Bielorrússia, né? Que é frio pra cacete, entendeu? Então, essa questão aí é bem importante a gente discutir se existe mesmo uma democratização desse consumo, né? Existe uma condição, aí as perguntas colocadas, existe uma condição, para a gente finalizar, existe uma condição de todas as pessoas terem isso, né? Qual é a justificativa que se põe para responder isso no senso comum, né? E como você vai criticar isso, aí você critica ou não critica, ou você defende, aí você faz o que você quiser, né? E também como isso é exportado através dos meios de difusão, da comunicação de massas para outros países, né? E o que isso influencia não só na linguagem, mas também no que as pessoas querem consumir, no propósito de felicidade, né? Eu sou de uma época que você pedia, você chegava, ô mãe, queria comprar que presente de aniversário você quer? Pô, quero comer um McLanche feliz. E não tinha condição. Entendeu? Então assim, mas por que a criança associa um lanche, que nem é de alta qualidade, inclusive, um lanche, ele associa-se à felicidade. E quando isso não é alcançado, existe uma derrubada de expectativa nessa criança, e imagina na mãe e no pai e no irmão que não consegue ter as condições estáveis financeiras para conseguir dar um lanche, né? Isso é importante e é muito importante que a gente discuta isso e tenha uma visão mais complexa sobre e uma visão crítica também sobre não só nos Estados Unidos, mas também nessa exportação desse modo de vida, beleza? Então aqui estão as referências, né? O link dos filmes aí que eu disponibilizo. E é nóis, quebrada, tamo junto, fica tranquilo, paz e amor, sem julgamentos de valores, né? Só expondo mesmo questões aí, né, para serem discutidas, e vocês critiquem, vocês vejam e produzam reflexões sobre isso, que é o mais importante. Beleza? Tamo junto, quebrada. É nóis.